Olá, turma. Agora a gente vai para a aula 57. A aula 57 também é um tema curto, mas um tema bem interessante, que chama correlação de ativos. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre beta e volatilidade, onde vocês veem que um ativo que tem um beta 1 vai junto com o mercado, quando tem um beta 0 faz um movimento oposto, e se ele tiver um beta acima de 1, ele tem uma sensibilidade muito acima para o mercado. Na correlação de ativos, ele mostra para onde o mercado vai em relação à direção de um determinado ativo. Então, se o ativo é de frigorífico, ele tem o mesmo movimento que um ativo de consumo. É isso que a gente vai aprender nessa aula agora, tá? Então, vamos abrir aqui a apresentação, e aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai olhando, tá bom? Correlação entre ativos na Bolsa de Valores, ela mede o grau de relação entre os retornos de dois ativos ao longo do tempo. Ele varia entre -1 e +1. Então, quando está +1, é uma correlação perfeita positiva. Os ativos se movem na mesma direção, né? Eles fazem o mesmo movimento. Já 0 é sem correlação. Os movimentos dos ativos são independentes. E -1 é a correlação perfeita negativa. Os ativos se movem em direções opostas, né? Então, isso também é legal para a estratégia de diversificação, porque além do beta e da volatilidade, você pode moldar a sua carteira. Espera aí, nesse momento essas ações estão subindo e essas estão caindo. Por quê? Né? Será que é apenas por causa do beta? Não, não é apenas por causa do beta. Não é porque uma ação tem um beta 0,50, que é o caso da Copasa, e digamos que o Bradesco tivesse 1,50, que o Bradesco ia performar mais. Pode ser que eles não tenham correlação entre os ativos, e aí na hora que não tem essa correlação, existe essa diferença aí que a gente pode ver por essa correlação, tá? A correlação ela pode ser feita pela correlação de Pearson, tá? Que não vamos estudar, fazer cálculo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a importância da correlação em investimentos, ela é importante porque você diversifica. Ativos com baixa correlação reduzem o risco da carteira, porque uma parte está subindo, outra parte está caindo, uma parte está mais neutra. Então é evidente que você consegue, sabe? Você não vê aquela lama de toda a carteira caindo. Você fala, uai, por que esses ativos estão caindo e esses estão subindo? É por causa da questão da correlação. Então você fica com aquela luz no fim do túnel, nem tudo está caindo, nem tudo está ruim. Outro ponto, o hedge. Ativos com correlação negativa ajuda a proteger contra quedas de mercado, né? Então isso protege muito. E a estratégia de alocação. Combina ativos com diferentes correlações, melhora o índice de Sharpe da carteira, que a gente já falou um pouquinho sobre Sharpe anteriormente. Então, na correlação, a gente tem uma alta correlação com Petrobras e Vale, né? Porque ambas são influenciadas por commodities, embora as commodities tenham um movimento diferente. Petrobras é o petróleo Brent, né? Do tipo Brent. E já Vale é um minério de ferro que ela vende diretamente para a China. O maior consumidor de petróleo é a China, mas também Estados Unidos, União Europeia. Existem outros lugares que consomem muito petróleo. Já quando a gente pega minério de ferro, a China já é a maior consumidora, então também tem um pouco de diferença nesse sentido. Correlação negativa, Ibovespa e dólar. Quando o Ibovespa cai, o dólar tende a subir, isso eu falei na aula anterior. E baixa correlação. Ações de tecnologia do setor bancário podem ter menor correlação. Só que aí tem uma adendo. Setor bancário tradicional, ou seja, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Se a gente já pegar o setor bancário de fintech, ou seja, Nubank, Banco Inter, XP, o próprio BTG, né, C6 Bank, PicPay, eles já são mais ligados à tecnologia e não tão ligados a bancos, ou seja, eles já ficam entre o meio entre tecnologia e banco. Então tem que tomar cuidado, porque a correlação de um Banco Inter não é igual ao do Bradesco. Ela estaria mais semelhante a uma empresa tech. Então, nesse ponto, tem que tomar cuidado para vocês não estarem correlacionando errado. Ativos que valorizam mercados de queda. Alguns ativos tendem a apresentar desempenho positivo quando o mercado está em baixa, funcionando como um hedge em momento de volatilidade. Exemplos incluem o dólar,
Historicamente, o dólar tende a se valorizar em relação ao real quando o Ibovespa cai, devido à migração de investidores para ativos considerados mais seguros. Inclusive, agora, nesse momento que eu estou gravando essa aula, o dólar está caindo e a bolsa está subindo. Então, tem uma correlação, uma correlação diferente nesses ativos. Setor de utilidade pública, o que a gente chama de utilities, né? Empresas desse setor, como energia elétrica, saneamento, gás, né? Elas costumam ter uma resiliência em período de queda de mercado. Tanto que nos últimos 10 anos, o índice de utilidades públicas ele teve uma valorização, né, de 348%, mais de 34% por ano. É uma rentabilidade bem interessante. E ações defensivas, empresas e setores como saúde e alimentos tendem a ser menos impactadas em crises econômicas, mantendo a demanda estável. Aqui também tem um adendo. A gente tem uma empresa aí na bolsa chamada Camil, que ela inclusive vem caindo nesses últimos tempos bastante. Por quê? Alguns produtos dela são flagship, são um topo. Então, por exemplo, o arroz Camil. Quando existe uma crise, eu posso trocar o arroz Camil por um arroz mais barato. Açúcar União, que é o açúcar mais caro e eu considero o melhor açúcar. A gente pode, numa crise, trocar o açúcar União, que é da Camil, por um açúcar Caravelas, por um açúcar Cristal, por um outro tipo de açúcar mais barato. Então, alimentar, a gente também tem que tomar cuidado, tanto a alimentação como saúde, porque se as empresas tiverem marcas muito premium, ou marcas topo de linha, ou marcas que são detentoras do market share, elas tendem a diminuir na época de crise, porque a pessoa vai trocar uma marca mais cara por uma marca mais barata. É o caso da Hypera, com Engov, Doril, Benegripe. A galera, quando tem uma crise, elas trocam esses medicamentos por um medicamento mais barato, e aí isso afeta um pouco o mercado dessas empresas, tá? Então também tem que tomar cuidado nessa questão de ação defensiva. Ela é defensiva, por um lado, porque por mais que caia essa receita do Doril, do Camil, do açúcar, ainda tem uma demanda quase que constante por esses produtos. São produtos de utilidade, são produtos de consumo básico. Todo mundo precisa de açúcar, todo mundo precisa de arroz, todo mundo precisa de um remédio de gripe quando está com gripe. Então, o que só tem que tomar cuidado é que eles podem trocar um por outro, né? Um de qualidade maior por um de qualidade menor com preço. Tá? Então, tomem cuidado nesse ponto. E aí, aqui a gente tem a interpretação das correlações. Então, tem a positiva perfeita, né, a positiva substancial, positiva ínfima, nenhuma que é 0,0, e lá para baixo a gente tem mais uns quebrados. Onde eu posso fazer a correlação? Pelo TradingView. É o único site gratuito que eu consigo visualizar esse tipo de correlação. Então, quando a gente clica no link que está no PDF, vamos entrar nessa tela aqui do TradingView. Agora vamos esperar ela carregar. Então aqui carregou. E aqui a gente pode fazer a correlação. Vale e Petrobras são uma correlação altíssima com o Ibov, porque elas são o maior peso do Ibov. Então, quando o Ibovespa está subindo, é natural que essas empresas estejam subindo. Então, fica um pouquinho ruim nesse sentido. Aqui já tem uma travada de Suzano. Mas, como a gente estivesse fazendo de zero, aqui é a nossa bolsa, nosso índice, né? Inclusive a bolsa está subindo. A gente vai clicar em indicadores, vai digitar correr, aí vai aparecer aqui coeficiente de correlação, a gente vai clicar nele. E aí ele vai pedir para a gente colocar o ativo. Então a gente vai clicar aqui, ó, e vai colocar o ativo. Vou colocar vale 3. E clica nele, ó. Opa, será que não foi? Peraí que deu problema, não foi aqui. Vale 3. Por que não está querendo ir? Peraí, deixa eu ver se eu estou colocando a vale errada. Eu estava colocando a vale errada. Pronto. Aqui a gente vê a correlação. A correlação vai ser essa barrinha aqui em azul que a gente vai ver no gráfico. Então, por exemplo, correlação do Ibov com o Vale, ela está em 88.
0,88 aqui, ó. 0,88, que dá aqui. 0,88, quando a gente volta lá para a planilha, a gente vai ver que 0,88 ela dá positivo, né? 0,88 ela vai entrar na positiva muito forte, ou seja, normalmente quando a Vale subir, o Ibovespa vai subir com uma positividade, com um padrão muito bem claro. Então, Vale tem um padrão muito legal. Então, se eu tiver BOVA11, que seria o ETF de índice, e eu tivesse Vale, de certa forma, eu estou puxando para a mesma direção de mercado. Dificilmente as duas vão cair, as duas elas vão ter movimentos opostos, né? Dificilmente. Quando Vale subir, o Ibovespa sobe, e quando a Vale cair, o Ibovespa também ele vai estar, de certa forma, estando em queda, né? Então, não vai ter uma correlação negativa. Então, aqui eu vou querer uma correlação negativa, que é o quê? Normalmente, ativos dolarizados, né? São correlação negativa. Então, a gente vai fazer o mesmo passo, coeficiente de correlação. E aqui eu vou colocar uma empresa de papel e celulose, que é o caso da Suzano. Então, Suzano, tem que entrar nesse log aqui. Você vai ver que vai aparecer várias Suzanos. Sempre vai ter que aparecer Bandeira do Brasil e BMF Bovespa. Então, a gente clica. Aí ele vai aparecer, ó, BMF Bovespa, Suzano, a gente clica em aplicar. Opa. Esse gráfico aqui tá errado, que eu não preciso. Desse daqui. Suzano, ela já vai ter uma correlação de 0,40. Ó, aparece aqui já. É que quando você mexe o gráfico, ele mexe o número, mas a correlação, ó, 0,40. Então, o que significa isso? 0,40 ou 41? Se a gente voltar para a aula, 0,40 ou 0,41, ela está na positiva moderada, né? Então, normalmente, quando a Suzano sobe de forma moderada, né? Ela tem uma correlação com o Ibovespa, mas não é muito grande. É uma correlação fraca. E aí a gente tira aqui de novo. Mesma situação. Aqui, quando você tira lá Suzano, clica lá, ele apaga tudo. Então, a gente vai tirar aqui e eu vou colocar um frigorífico chamado Marfrig. Vamos ver como é que tá Marfrig. Quando eu já entro no frigorífico Marfrig, a gente já tem uma correlação de 0,66, tá? Em relação ao Ibovespa, tá? Então, a correlação dele é um pouco maior, mas ainda positiva, né? Por enquanto aqui está tudo positivo. Isso daqui de correlação muda a qualquer momento. Agora vamos tirar aqui, vamos colocar a ação do Google, né? Coeficiente de correlação, Google. A ação do Google tem um coeficiente de 0,81. Tá? Então, também tem uma correlação aí positiva. Não era positiva, mas agora é, 0,81. Então, toda vez que o Ibovespa subir, em geral, o Google também ele vai estar subindo. Se a gente tirar aqui, vamos colocar novamente correlação. A gente pode colocar o SP500 também. Vamos ver se ele vai. Bom, SP500 acho que vai essa daqui, ó. Não, esse já não foi. Esse já deu pau. Coeficiente. Vamos ver se vai um outro. JBS, ó. Só procura a bandeirinha do Brasil. Clique em aplicar. Esse eu tiro. E aqui a gente também vai chegar no coeficiente. Ó. JBS é 0,63. Há pouco tempo atrás, ó, JBS até 26 de março, ela estava com correlação negativa, ó, de 0,38. Então, isso muda também a correlação.
Agora o mercado está subindo e ela está acompanhando essa subida. Mas em épocas normais, ela estava caindo, ó. O normal era assim, se o Ibovespa subisse, a JBS, que é frigorífico, estava caindo, ó, menos 0,51, menos 0,34, menos 0,55, aqui já chegou até um abismo, ó, menos 0,97. Então, quando o Ibovespa subia, ela caía. Quando ela subiu, o Ibovespa caía. Então, isso que é legal, porque essa correlação, ela varia dia a dia. E nesse caso aqui tem umas pegadinhas, porque Suzano, JBS, Marfrig, quando eu tinha feito antes, ela estava dando como correlação negativa. E hoje elas já estão dando como correlação positiva. Então, sempre é bom ficar verificando essas informações, porque isso muda a qualquer momento. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Também é uma aula bem tranquilinha de fazer. Vocês viram que é só imputar os dados e ele aparece e você vê que a correlação ela muda diariamente. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp. Até mais.